Fala pessoal, que fala, eu fiz mais um vídeo. E dessa vez, gente, eu vou estar trazendo pro canal um vídeo diferente, por assim dizer, né? Eu vou estar intercalando hoje em dia os vídeos sobre jogos e um pouco sobre animes. E para começar sobre isso daqui, eu queria falar um pouco sobre um personagem que ele normalmente é muito reverenciado por ser forte, porém ele não é exatamente só poderoso. E tem uma história por trás, que seria Kaido. O Kaido, ele é um personagem que sim, ele é muito poderoso, principalmente, né, se você for se referir somente a One Piece, né, ele provavelmente deve estar entre os top 10 mais poderosos, afinal ele é um ex-Yonkou. E se você não tá no mangá ainda, ele é um Yonkou, né, ou seja, ele é muito poderoso, ou seja, ele tem essa representação de ser mais forte. Porém, ele não é exatamente só por poder, tá? Ele mostra um lado muito humano do personagem. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, eu espero que gostem. E antes de falar sobre o tema do vídeo, vamos explicar um pouco quem é o Kaido. Kaido das 100 Feras. Ou Kaido das Feras. Também conhecido como a criatura mais forte do mundo. É o governador geral dos Piratas das Feras, é um ex-Yonkou. Ele e sua tripulação ocupavam o país de Wano em aliança com seu shogun, Kurozumi Orochi. E mais recentemente firmaram uma aliança com a companheira Yonkou Big Mom e sua tripulação, os Piratas Big Mom. Décadas atrás, antes da formação de sua própria tripulação, Kaido fazia parte dos lendários Piratas Rocks como um aprendiz. E Kaido foi referido pela primeira vez por Monk D. Garp no arco pós-Enies Lobby, e então mencionado diretamente por Gekko Moria no arco Thriller Bark, com seu título de Yonkou sendo revelado logo após os Piratas do Chapéu de Palha derrotarem Moria. Assim, Kaido é o terceiro imperador a ser mencionado pelo nome e o último a estrear. Devido às suas ações e seu papel, ele é o principal antagonista do arco de País de Wano e um dos antagonistas centrais da saga Yonkou. E depois de ser derrotado por Luffy no mangá, o Yonkou acabou, perdendo essa posição e se tornou um ex-Yonkou, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a aparência do Kaido. Ele é um homem alto, que parece ser de meia idade, distinguido por sua constituição extremamente enorme, mostrado para se elevar abundantemente sobre humanos normais. Ele tem um torso extremamente largo e bem musculoso, ombros largos e consequentemente, braços maciços e tonificados, fora da proporção em termos de massa. De massa estão suas pernas, pelo menos suas pernas, que parecem um pouco minúsculas em comparação com seu eu superior, muito menos pesadamente construído do que seus braços, mas com o mesmo comprimento das mãos dele, de suas mãos, tanto faz. Então, bom, isso aqui é o Kaido, ok? Ele é um ex-Yonkou atualmente, né? Ele era um Yonkou. Se você tá no mangá, ele ainda é um Yonkou, ok? Sua derrota foi feita por Monkey D. Luffy após atingir o Gear 5, desculpa, errei. E bom, falando um pouco sobre ele, ele é conhecido, como eu já mencionei, a criatura mais forte do mundo, tá? Ele se aliou a várias pessoas, porém, ele tem umas características aí diferentes. Primeiro, seu haki é abundantemente poderoso, tá? Ele é muito forte, ao nível, assim, tipo, de se comparar a Big Mom, tá ligado? Ele é muito forte. Claro que tem superiores, mas ele mesmo assim é muito forte. Afinal, como eu já disse, ele é um Yonkou. Ele domina uma parte do oceano de One Piece. E bom, vamos falar um pouquinho sobre a sua Akuma no Mi. A Uou no Mi modelo Seiryu. Ou, a Uou no Mi, a fruta lendária, a Zoan mítica do dragão Seiryu. Ok? É um dragão japonês, para aqueles que não sabem, ok? E bom, Kaido comeu a Akuma no Mi do tipo Zoan mítica, a Uou no Mi modelo Seiryu, como eu já mencionei, que permite ele se transformar em um enorme dragão oriental azul, com um notável círculo de chamas em torno de seus braços. Dessa forma ele é capaz de se mover pelo ar, criando nuvens e usando como pontos de apoio. Ele também pode liberar rajada devastadora de calor pela boca, o que pode facilmente explodir uma área. E a arma que Kaido empunha é um kanabo, gigante de metal, coberta de espinhos como arma, ok? Basicamente isso. Ele tem outros ataques, mas eu não vou mencionar isso daqui, é lógico, porque tem muita coisa que eu vou falar, tá? Mas, resumidamente, é isso. E em sua forma humana, ele é um humano normal, como já mencionei aquela aparência dele. Na forma híbrida, ele acaba ganhando escamas de dragão e chifres, essas coisas assim. E em sua forma total, ele acaba virando um real dragão, gigantesco, poderosíssimo e gigante, cara, gigante mesmo. Se eu não me engano, ele tem praticamente o tamanho de uma ilha nessa forma, tá? E ele é tão forte que uma rajada dele evapora uma montanha. Então, assim, se tu encontrar esse cara no meio da rua, não tente bater de frente, tá? Mas agora vamos falar sobre o assunto do vídeo. Sim, eu sei que já tá com 5 minutos de vídeo, mas agora nós vamos falar sobre quem é o Kaido e... Não, peraí. O que o Kaido fez, O porquê que ele, mesmo assim, é humano. E vamos falar um pouquinho sobre sua história, tá? Então, vamos lá, Sua primeira aparição já começa com
ele tentando tirar sua própria vida, para tentar deixar mais leve aqui o conteúdo. Já dizia o narrador a sua proposta de ser o mais forte e os mais fracos. Kaido já tem um pensamento de como o mundo existe. E no quadro podemos ver que as pessoas estão inconformadas, perguntando de onde isso caiu, ou quem fez isso, o que aconteceu. E a regra desse mundo, né? Onde é mencionado, os fortes vivem e os fracos morrem. Essa é a única regra deste mundo, que era exatamente a visão de mundo que o Kaido tinha, ok? Kaido é a criatura mais forte do mundo. Ele já foi preso e atacado milhares de vezes, porém ele nunca morreu. Senão ele não teria sido atacado milhares de vezes, né? Originalmente, a gente acreditava que ele apenas queria morte, que seu único desejo em vida era morrer, por conta dele ser muito forte e não ter graça. Porém, é descoberto que não. Afinal, se fosse assim, era só ele se tacar na água e acabou. Mas, em uma frase dele, podemos escutar ele falando: eu simplesmente não morro. O hobby dele é tentar suicídio, e o nome dele é Kaido, a criatura mais forte que existe. E daí vem o paralelo do Kaido versus o Luffy, onde no caso podemos ver ele falando: então você agarrou o raio. Esqueci como é que lê isso. Que absurdo. E o Luffy falando Gomu Gomu no, preparando o seu ataque. E desde que o Kaido começou a beber na luta, ele começou a se divertir. A realidade é simples. Kaido tinha inveja de Oden, porque Oden morreu em batalha. Ele morreu como um samurai. Tinha inveja do Barba Branca, que morreu com estilo, de pé, e salvando sua família, né? E morrendo por um membro dela. E ele queria isso também. Aqui podemos traçar uma ideia do Wano com os japoneses, com a ideia de honra. Kaido queria morrer com estilo. A real é que ele era triste, pois ninguém havia capacidade de lhe matar. Então ele nunca poderia morrer. Por isso que ele tentava suicídio, ou arrancar sua própria vida. Pois como os samurais dizem, o guerreiro que não morre em batalha tem que cometer seppuku, que é, né, essa palavra em japonês. Mas agora é perceptível sua felicidade que tem em uma batalha, e ele nunca teve isso, e estava tendo pela primeira vez. Daí vem o eu não sei como é que se lê isso aqui direito, tá? Foreshadowing, do Oda. Ele falou que Luffy não consegue mudar o mundo, paralelo ao Joy Boy, que tem que mudar o mundo. Após isso, falava sobre o uso do Haki, e Haki One Piece representa sua vontade inabalável, e seu Haki é maior que do inimigo. É porque sua vontade é maior que seu inimigo. Só com Haki é possível mudar o mundo. Então, podemos ver aqui novamente essa visão de Kaido sobre o desejo e a vontade de mudar o mundo, onde a única regra é do mais forte e do mais fraco. E ao ver que Luffy derrotaria ele, ele percebe que Luffy pode mudar o mundo e logo pergunta: que tipo de mundo você deseja? Você pode mudá-lo, Chapéu de Palha? Então, Luffy responde: eu quero um mundo onde meus amigos possam comer. Sim, é uma frase que parece uma brincadeira, né? É muito comum em One Piece, mas quando você entende o real significado dessa frase, cara, é muito bonito. Tipo, sério, é realmente muito impressionante o jeito que o Oda consegue fazer esse tipo de coisa. E daí chega o ápice. Isso ocorre depois do flashback. Ele sabe quem é o Joy Boy. Joy Boy é quem tem a determinação maior que a da criatura mais forte. Se você consegue derrotar a criatura mais forte do mundo, você consegue mudar o mundo. Essa, né, é a importância do Kaido. E por que ele queria morrer? Não adianta ser o mais forte do mundo se você não cumpre seu propósito. Por isso que Kaido era triste. Ele sabia que o Joy Boy apareceria, já que King falava sobre Joy Boy para ele. Mas Joy Boy só poderia aparecer realmente se ele fosse derrotado pelo Joy Boy e morrer como Oden numa batalha. E nisso aparece a simples frase do mangá: King, eu sei quem é o Joy Boy. Então, quem ele é? É o homem que pode me derrotar no futuro. Então, no final, ali no último trecho do mangá nós temos: então, é improvável que ele apareça, dizendo que ninguém pode derrotar o Kaido. E logo em seguida temos mais um quadro, que ele pergunta: como Yamato soube disso? Mencionou o nome de Joy Boy. Se ele é semelhante ao homem que esperava, King, acho que sei quem é o Joy Boy. E quem ele é? Aparentemente o Oden queria abrir as fronteiras de Wano para receber Joy Boy. Então, um silêncio e logo um outro quadro. E assim terminamos essa história do Kaido. Que onde eu quero chegar com isso?
podemos reparar que ao longo da vida do Kaido, ele foi o homem mais forte do mundo, ele tentava se matar várias vezes, ele não conseguia se matar e nem ninguém conseguia matar ele. Então, tá, o que foi o preço de ser o mais forte? O que adiantava ele ser o mais forte? Ele mesmo diz, não adianta você ser o mais forte do mundo se você não consegue cumprir o seu propósito. Então, isso é algo que podemos ver que não importa o quão forte aquele ser seja, quão poderoso ele possa ser. No final, o Kaido, ele era um humano normal, como todos nós, que quando não conseguimos algum objetivo, como por exemplo, às vezes você vê uma pessoa, né, que você gosta, um parente, alguma coisa assim, em uma situação crítica no hospital, e você infelizmente não pode fazer nada para aquela pessoa, sabe? Essa é a visão que o Kaido tem. Às vezes você tem dinheiro, você tem poder, você, sei lá, aquele hospital é teu, mas você não pode fazer nada para aquela pessoa. O único que pode decidir isso são os médicos que estão operando aquela pessoa, ou o próprio destino. E essa é a visão do Kaido sobre o mundo. Não importa se ele é rico, se ele é poderoso, se ele consegue destruir um país inteiro se ele quiser, se ele consegue destruir uma ilha inteira se ele quiser. Tudo o que ele tem de visão do mundo é que ele é o mais forte. Mas o que adianta ele ser o mais forte se o propósito dele em vida não adianta de nada? Ele é meio que um inútil em vida. Então é isso que nós podemos ter uma visão do Kaido. Ele, querendo ou não, é a criatura mais forte do mundo, sim, atualmente. Porém, não adianta de nada. E bom, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like pra mais. Fui. Tchau, tchau. E eu pretendo fazer mais vídeos desse, então, falou.